Eu trago aqui, abordo hoje um tema que me é muito caro e que eu tenho convicção que é fundamental, importante para a sociedade brasileira, que é a transparência dos gastos públicos. Na verdade, nós estamos comemorando hoje a ampliação da transparência, o aumento da transparência nos estados brasileiros. A organização Contas Abertas acaba de divulgar a sua segunda rodada de classificação do ranking de transparência dos estados brasileiros e a entidade afirma que houve um avanço importante. Mas, antes de mergulhar a fundo na transparência, nesse avanço que nós tivemos nos últimos anos, no uso dos recursos públicos, no recurso do contribuinte, que, aliás, é uma carga tributária muito pesada, 35% é a carga tributária do Brasil, semelhante à do Canadá e à da Alemanha, em condições sociais e de infraestrutura completamente diferentes. Mas eu queria comunicar à mesa, comunicar aos senhores senadores e senhoras senadoras e à opinião pública nacional que esta Casa havia decidido eliminar o 14º e o 15º salário. Já houve um projeto de resolução abolindo esse privilégio dos senadores terem 15 salários por ano. Na verdade, algo um pouco absurdo diante da realidade dos trabalhadores brasileiros, que tem 13 salários. Então, é muito justo que se elimine essa aberração. E ontem também essa Casa aprovou um projeto de resolução, já que a Câmara Federal ainda não se pronunciou sobre o 14º e o 15º salário. Aguardando a decisão da Câmara, o Senado votou um projeto de resolução determinando que aqueles senadores que quiserem receber o 14º e o 15º serão obrigados a recolher o imposto de renda, o que não vinha sendo feito nos anos anteriores. E, nesse aspecto, eu gostaria de ouvir o senador Randolph. Quarto, 15º, mas, é lógico, a consequência dessa decisão de tributar o que indevidamente não foi tributado anteriormente é uma decisão nossa, dos parlamentares. De minha parte, eu já iniciei, eu já autorizei, eu já comuniquei à Receita Federal da dívida que tenho e já iniciei a coleta do meu débito junto à Receita Federal. E tal qual Vossa Excelência, também comuniquei desde a semana passada à Secretaria de Recursos Humanos do Senado Federal a renúncia sobre o 14º e o 15º salário, que tal qual Vossa Excelência considero uma incoerência, uma incongruência injustificável a existência deste instituto aqui no Congresso Nacional. Eu quero aqui cumprimentar Vossa Excelência pela medida de igual forma, pela iniciativa de Vossa Excelência, pela medida de igual forma tomada, que demonstra, e eu espero que o quanto antes a Câmara vote o final desse instituto, que é indevido, que não se justifica nos tempos atuais, é anacrônico, poderia se justificar no passado, quando o deslocamento para os nossos estados de origem era mais difícil, mas não tem justificativa nenhuma da existência desse instituto na atualidade. Cumprimento Vossa Excelência. Muito obrigado, parabéns, senador. Nós juntos abrimos mão do 14º, 15º, até porque é uma questão de tempo. Eu tenho convicção de que em breve a Câmara Federal vai se pronunciar, vai decidir, tal qual o Senado já decidiu, e seria até uma inconsequência minha, a minha casa tenha tomado essa decisão e insistirmos em continuar recebendo esses valores. Mas o tema hoje, na verdade, eu acho que é fundamental cada vez mais, não é? Se fosse há uns 10 anos atrás, menos do que isso, nós não teríamos, a sociedade brasileira não teria nem conhecimento de que senadores e deputados teriam esse privilégio de 15 salários
por ano. Agora não, com a transparência está tudo na internet, está tudo na execução orçamentária das casas. Mas eu queria aqui destacar essa apresentação do ranking dos estados ofertada à sociedade brasileira pela organização Contas Abertas, que classifica os estados de acordo com o índice de transparência, de visibilidade das contas públicas. Nesse aspecto, queria destacar São Paulo é o estado que foi identificado com maior transparência das suas prestações de contas diárias na internet, seguido de Pernambuco, do Espírito Santo, que são estados governados pelo Partido Socialista Brasileiro. Eu queria aqui parabenizar o governador Casagrande, o governador Eduardo Campos, que estão liderando, esse índice promovido pela organização Contas Abertas. Vários jornais fizeram referência, aqui a Zero Hora traz um editorial dizendo, investindo na transparência, onde faz uma análise do que aconteceu nos últimos anos, desde a promulgação da Lei Complementar 131 até os dias de hoje, relativo aos estados. Mas eu gostaria aqui entre tantas matérias, eu escolhi aqui a matéria do Daniel Bramati, do Estado de São Paulo, que ele destaca: governo de São Paulo é líder em ranking de transparência de gastos. Pela segunda vez, o Estado de São Paulo lidera o ranking do Índice de Transparência da ONG Contas Abertas. O trabalho avalia o conteúdo, a atualização e a facilidade do uso dos portais de transparência orçamentária das 27 unidades da Federação, dos estados brasileiros. Depois de São Paulo, os estados com orçamentos mais transparentes foram o Espírito Santo, Pernambuco, Rio e Minas. Os 5 últimos colocados foram Roraima, Piauí, Sergipe, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os portais orçamentários se tornaram obrigatórios em 2009 com a aprovação da Lei Complementar 131, proposta pelo senador João Capiberibe, PSB Amapá. Em 2010, ano de estreia do ranking, nem todos haviam se adaptado à lei. Como a maioria dos portais era extremamente precária, quando continham ao menos os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pontuávamos essas informações, fecha aspas, disse o diretor-geral de Contas Abertas, Gil Castelo Branco. Desta vez, só demos a pontuação quando as informações estavam contidas com maior clareza. Fecha aspas. Segundo a ONG, o objetivo do índice é criar uma cultura de transparência ativa no setor público e promover uma competição saudável entre os gestores. O índice leva em conta a existência de informações sobre toda a execução orçamentária, desde a previsão de gasto até o efetivo pagamento. A pontuação também considera a existência ou não de informações sobre licitações, contratos e convênios, além de séries históricas e frequência de atualização. 1/3 da nota é baseada na usabilidade dos portais. Ganham mais pontos os estados que oferecem download de sua base e, com isso, permite a interação entre usuários e responsável pelos dados e dão opções de consulta e navegação. No balanço de 2012, a Contas Abertas diz que, de forma geral, houve aumento de transparência nos estados. Em 2010, a transparência não passou de ano, com nota inferior a 5. Desta vez, passou raspando, disse Castelo Branco. Abre aspas, a competição estimulou a melhoria. No próximo ano, seremos mais exigentes, principalmente na avaliação de navegabilidade, o que facilita... Eu conheço alguns sites de transparência, alguns portais de transparência, que são verdadeiros labirintos, na tentativa de cumprir a lei, porque a lei precisa ser cumprida. E eu gostaria de acrescentar aqui que esses portais de transparência que brincam de cumprir a lei, os seus gestores correm sério risco diante da justiça. E nós acabamos de ter uma grande conquista no meu estado. A justiça determinou
a Justiça condenou o presidente da Assembleia Legislativa do Amapá a multa de R$10.000 por dia, por cada dia de atraso no cumprimento da Lei Complementar 131, da Lei da Transparência. A partir do dia 3 de novembro desse ano, o presidente da Assembleia, deputado Júnior Favascio, vem acumulando uma dívida que já alcança R$190 mil por descumprimento da Lei Complementar 131. Isso vale para o presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, mas vale para qualquer gestor público que insista em descumprir a lei. Na verdade, nós votamos leis aqui na Câmara, o presidente sanciona para serem cumpridas. E a lei é clara, no descumprimento da lei, há de se recorrer ao Ministério Público, que foi o que aconteceu no Amapá, e os ministérios públicos de todo o país têm a função de fiscalização da lei. E essa conquista nossa, que deve ter se repetido em outros estados e que nós não temos conhecimento, de obrigar ao cumprimento da lei é fundamental para que a gente avance com a transparência pública em todo o país. Voltando aqui à matéria, o secretário-chefe da Casa Civil paulista, Sidney Beraldo, creditou a liderança de São Paulo a melhoria no acesso e a criação do Conselho da Transparência. De 2011 para 2012, disponibilizamos ao cidadão toda a folha de pagamento dos servidores, afirmou. Que a lei complementar 131, ela diz que todas as despesas públicas, todas, incluindo folha de pagamento, tem que ser disponibilizadas em tempo real na internet. E essa lei foi aprovada e foi sancionada, foi aprovada em 2009 na Câmara Federal, já foi aprovada aqui em 2004 no Senado, por unanimidade. Essa casa aprovou a Lei da Transparência, depois tramitou na Câmara, e em 2009, no dia 26 de maio, foi aprovada. No início de maio, dia 6 de maio, foi aprovada na Câmara, e no dia 26 de maio foi sancionada pelo presidente Lula. Ela estabeleceu prazos de carência, 1 ano para a União Federal e os estados e os municípios acima de 100 mil habitantes, ou seja, ela entrou em vigor no dia 26 de maio de 2010. E já em 2010, a ONG Contas Abertas fez o seu primeiro ranking e apresentou à sociedade brasileira. Agora, em 2012, apresentou a segunda rodada. E a lei tem um prazo de carência para os municípios menores. Município com menos de 100 mil habitantes, entre 100 e 50 mil habitantes, entrou em vigor o ano passado. E os municípios menores de 50 mil habitantes, a lei previu o dia 26 de maio do ano que vem. Ou seja, a partir do dia 26 de maio de 2013, todos os municípios brasileiros serão obrigados, os pequenos municípios brasileiros, serão obrigados de disponibilizar na internet, inclusive nos nossos estados, não é, que são os estados são os municípios mais isolados. Eu imagino Taumaturgo, lá em cima do Juruá, não é? Calçoene, os municípios mais isolados são dos nossos estados. E eu vejo que no meu estado não há dificuldade dos municípios colocarem na internet, porque todos já têm um rádio lá que faz conexão à internet. Então não há dificuldade de colocar suas contas, porque são municípios muito simples, né? com orçamentos pequenos. Então, a partir do dia 26 de maio, todas as prefeituras do país serão obrigadas a disponibilizar suas receitas e despesas detalhadas em tempo real para as suas comunidades. Eu acho que a partir das pequenas prefeituras, o acompanhamento e o controle social será mais ativo, né, porque os recursos são menores. Para um cidadão que ganha um salário mínimo de R$ 622 por mês, é muito difícil acompanhar gasto de milhões. Mas, para acompanhar gasto de pequenas prefeituras, eu tenho convicção que haverá uma maior facilidade. Em nota, aí vem os estados que não estão cumprindo, não estão fazendo o dever de casa, não estão cumprindo aquilo que a lei determina. Que é o caso aqui, por exemplo,
do governo do Mato Grosso do Sul, o último lugar no ranking. Disse promover mudanças, adaptações gradativas para melhorar a transparência e dar cumprimento à lei. Olha, já se foram 2 anos, a opinião pública de Mato Grosso do Sul precisa se mobilizar para fazer cumprir a lei. É verdade que houveram avanços e vários jornais aqui destacaram os avanços, inclusive alguns estados comemoraram os avanços da transparência, mas alguns continuam resistindo, não só estados. Algumas instituições públicas, seja do judiciário, do legislativo, alguns legislativos estaduais resistem ao cumprimento da lei. Então é preciso que a opinião pública desses estados se mobilize e entre com ações judiciais. Denuncie ao Ministério Público para que o Ministério Público acione a Justiça ou pode acionar direto a Justiça. Pode acionar direto, exigindo qualquer cidadão, a lei abriu essa possibilidade para qualquer cidadão entrar com ação judicial exigindo o cumprimento da lei. A transparência é fundamental numa sociedade fechada, numa sociedade organizada por poucos e para poucos, como é a sociedade brasileira. Uma sociedade que nós estamos começando a avançar na democracia. E eu diria o seguinte, que os serviços prestados pela Lei Complementar 131, a Lei da Transparência, está apenas começando. Está apenas começando. Depois da exigência de que se estabeleça, em definitivo, as informações na internet, vem um passo decisivo que é do controle social exercido por cada comunidade. Hoje, com os meios de comunicação, com as redes sociais, é possível um acompanhamento dessa receita e principalmente das despesas detalhadas, porque a lei obriga, quando a prefeitura comprar merenda escolar, tem que estar lá o preço do açúcar, o preço do leite, o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do quilo, depois o preço total. O beneficiário, quem vendeu esse produto, então, a lei é muito clara, a lei não deixa nada escondido, a lei é clara e tem que ser cumprida da maneira como ela foi aprovada, votada pelo legislador. É essa a nossa expectativa. É evidente que nós temos mais que comemorar que tenha havido avanço nos estados e que os municípios sigam o mesmo caminho e que a gente consiga, definitivamente, abrir essas caixas pretas que são os orçamentos públicos. A democracia, ela só pode cumprir o seu desiderato, ela só pode atender quando o cidadão participa nos orçamentos públicos. Os orçamentos públicos é resultado da contribuição de todos, é resultado dos impostos que pagamos. E esses impostos têm que ser bem distribuídos. Não pode mais haver essa concentração realizada pela corrupção desse dinheiro. Esse dinheiro precisa ser respeitado. Para que isso possa acontecer, acabamos de falar agora nos casos do infraero dos aeroportos, suspeitos de corrupção, de desvio de dinheiro, e esses aeroportos terminam não sendo concluídos por essas razões. Portanto, é preciso, sim, um controle social cada vez mais forte, as comunidades se mobilizando, acompanhando os gastos públicos. Não é difícil entrar num portal de transparência, eu tenho feito isso nos poucos minutos que me restam de tempo, eu tenho feito esse acompanhamento, minha equipe tem acompanhado, nós temos encontrado situações muito interessantes, de portais realmente transparentes, mas temos encontrado outros que omitem as informações e aí nós vamos agir. Nós vamos agir para que esses entes públicos cumpram a lei. Finalmente, senhor presidente, eu encerro aqui minhas palavras dizendo a vocês que eu vou ter a satisfação, daqui a pouco, de ouvir um dos maiores músicos da história desse país, não é? Um músico excepcional que está se apresentando aqui em Brasília, no Clube do Choro, que é um acreano, que é João Donato.
um exímio pianista, compositor, fantástico. Eu vou ter a satisfação de... Eu sou fã do João Donato há muitos anos e hoje eu vou pela primeira vez assistir um show dele e anuncio aqui para a sociedade brasileira que é um dos maiores músicos, não é, dos tempos modernos, João Donato, que eu vou assistir daqui a pouco. Muito obrigado.